Olá, tudo bem? Espero que sim. Iniciando nossa terceira aula, hoje vou falar sobre a gestão patrimonial. O que de fato é a gestão patrimonial? A unidade administrativa que faz a gestão do patrimônio público tem um papel fundamental na instituição. Ela gerencia, controla, acompanha, registra todas as atividades que envolvem o patrimônio da instituição e atualiza o sistema de patrimônio com o registro das movimentações dos bens. Porém, nós precisamos ser informados sobre as movimentações de um material, seja uma movimentação interna entre as unidades organizacionais da instituição, ou seja uma movimentação externa, para manutenção ou por qualquer outro motivo. Se essa informação não chegar à unidade de patrimônio, não tem como o sistema de controle patrimonial manter-se atualizado. Jamais os relatórios estarão confiáveis. E aí é que entra o papel fundamental de cada responsável, de cada gestor. Ele deve formalizar, junto à unidade de patrimônio, qualquer movimentação que ocorra com o material, mesmo que seja apenas de endereço físico. A gestão patrimonial tem que estar ciente de toda e qualquer movimentação do bem para atualização do sistema. O gestor tem que informar também sobre extravios, furto de um bem, fazer o boletim de ocorrência quando necessário, solicitar a apuração de responsabilidade quando houver indícios de mau uso. Ou seja, temos a obrigação de fazer nossa parte, de forma que sejamos responsáveis na gestão dos bens que estão sob nossa responsabilidade. Vou listar algumas das atividades realizadas pela unidade de patrimônio. Nós recebemos bens. No caso de recebimento dos bens, nós recebemos os bens, acompanhamos a conferência, o atesto provisório, o atesto definitivo, registramos os bens no sistema de controle patrimonial e é no momento do registro que é gerado o número sequencial do patrimônio. Depois, identificamos o bem com as etiquetas de patrimônio, fazemos a entrega do material e a transferência de responsabilidade, que se efetiva com o termo de responsabilidade. Nós também efetuamos a transferência interna dos bens, ou seja, fazemos a movimentação física, registramos essa movimentação no sistema de patrimônio e atualizamos o termo de responsabilidade. O patrimônio também realiza o recolhimento dos bens que não estão sendo utilizados e dentro desses bens que recolhemos, caso o bem esteja em condições de uso, contactamos os setores que têm interesse e fazemos a redistribuição. Quando o bem é inservível e sem condições de uso, fazemos a baixa. Mas não é uma simples baixa, tem todo o processo para desfazer de um bem. Como, por exemplo, tem que ter foto individual de cada material, tem que ter o laudo técnico, os relatórios, divulgação da intenção de doação ou descarte e uma série de atividades, até finalizar com a exclusão do bem no sistema de controle patrimonial. A unidade de patrimônio também faz parte da comissão de avaliação de bens e orienta os demais membros. A comissão de avaliação de bens, ela tem o papel de avaliar o bem para tombamento ou quando o bem não tem o valor econômico atribuído, avalia o bem para desfazimento, para reavaliação e avalia também o material com indícios de redução ao valor recuperável. Também acompanha e dá total suporte à comissão de inventário patrimonial. Aliás, o inventário não é apenas a conferência física dos bens. Tem os ajustes a serem realizados no sistema quando são detectadas as inconsistências, as divergências de localização. Temos que fazer a conciliação dos bens, atualizar os termos de responsabilidade. Então, são várias atividades. Quando, durante o inventário, identificamos bens sem números de patrimônio, devemos identificá-los novamente, notificar os bens, os responsáveis pela não localização dos bens, solicitar sindicância para apuração de responsabilidades quando necessário. Essas são algumas atividades que são realizadas durante o inventário patrimonial. Ao contrário do que muitos acham, a obrigação de fazer o inventário não é da unidade de patrimônio. Nós temos que respeitar o princípio da segregação de funções. Nós não podemos fiscalizar nosso próprio trabalho, porque o inventário é uma fiscalização, é uma conferência do que está sendo feito. Por isso, existe a obrigatoriedade de o inventário ser realizado por uma comissão.
E mensalmente também nós conferimos os relatórios de bens móveis, o famoso RMB, e encaminhamos ao setor de contabilidade. Essas são apenas algumas das atividades realizadas pela unidade de patrimônio. Sugiro que você entre no site do HC-UFTM e faça a leitura das competências da unidade de patrimônio, leia os normativos publicados e as métricas de produtividade. Assim você vai se familiarizar com o assunto. Bom, vou finalizando nossa aula de hoje. Te desejo um excelente descanso e te espero na próxima aula. Um forte abraço!